Eu tinha feito essa aula assim, um tempo atrás, né, assim, 1 mês, 2 meses atrás, e agora, em agosto, saiu uma revisão nova, então acabei mudando tudo, assim, vou trazer algumas coisas de outra coisa que eu já tinha feito, mas acabei mudando tudo para colocar aí o que veio nessa revisão sistemática. Então, eles encontraram 22 estudos, né? 8 estudos foram incluídos na meta-análise, eu vou descrever melhor ali o que foi e quais medicações que eles investigaram. Então, essa revisão, ela pegou, claro, ensaios clínicos, em que o foco, né, o que eu estava investigando diretamente era, sim, os sintomas de TDAH. Depois eu vou mostrar que a gente tem estudos que veem isso como efeitos secundários ali do tratamento, né? Então, estudo com a risperidona e o aripiprazol, que o foco era irritabilidade, e como desfecho secundário, viu ali que tinha ação, sim, na questão de sintomas do TDAH também. Então, esses pegaram só os estudos que o desfecho primário já era a investigação do TDAH. Então, vamos lá, falando do metilfenidato, né? Eles tiveram aí 8 estudos com metilfenidato e que eles conseguiram juntar ali, né? Porque muitas vezes os desfechos medidos são muito diferentes. Então, que eles conseguiram juntar os dados foram de 6 estudos, né? E esses 6 estudos mostraram uma eficácia boa. A escala que eles mais utilizam, tá? Nesses estudos é a ABC, que é a escala de comportamentos aberrantes. E ela tem subescala, né? De hiperatividade, uma subescala de estereotipias, uma subescala, né, mais de irritabilidade também, que é a mais usada nos estudos com risperidona, aripiprazol, de discurso inapropriado, de esquiva social. Então, eles acabam avaliando muitas coisas dessa subescala, tá? Mas o metilfenidato, né, que é um dos mais estudados, ele mostrou um bom efeito. Não se compara quem está habituado a ver, né, os resultados ali, seja dos estimulantes, a tomoxetina ou outros, né, em pessoas que têm o TDAH sem autismo, não se compara o tamanho de efeito, né, o tamanho de efeito são menores no geral, mas o tamanho de efeito é ali de moderado a importante na questão, especialmente da hiperatividade. Quase todos os estudos mostram isso, tá? O resultado na hiperatividade ele é um pouco melhor do que na desatenção. E aí eu acho que a gente tem também na desatenção ali no autismo, né, muitas outras coisas envolvidas, tá? Para a gente esperar mesmo um tamanho de efeito tão importante. E ele melhorou também a irritabilidade, tá? Que também é um dado no estudo de TDAH isoladamente, né? Para o tratamento na irritabilidade do TDAH, a primeira linha também são os estimulantes, tá? Porque eles melhoram a irritabilidade também no TDAH. E nos comportamentos estereotipados não viram diferença, embora na prática clínica, até pensando naquele raciocínio ali da hiperatividade, levando um pouco a estereotipias, né, esse padrão de estereotipia ele costuma dar uma melhorada quando a gente melhora a hiperatividade também. Tá? E aí, o que é mais importante dos estimulantes aí no TDAH, eu acho que a gente sabe, ali não é exatamente efeitos adversos, mas o abandono do tratamento por efeitos adversos, né, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, a tolerabilidade de autistas aos estimulantes é muito pior do que o de pessoas típicas. Os estudos, então, de metilfenidato, tá? Eles trabalharam com essa população aí de 4 a 13 anos, né? A taxa de resposta foi de 49% a 61%, então, de porcentagem de respondedores ali ao tratamento. Tem um estudo com pré-escolares, é o único que pegou essa faixa etária, então, né, de pré-escolares, é com o metilfenidato, e uma taxa muito elevada de efeitos adversos, né, de 64%. Então, as conclusões do estudo são prejudicadas até pela taxa de abandono aí que a gente teve nesse ensaio de pré-escolares. A gente teve, todos os estudos, eles descreveram que os efeitos adversos eles limitaram a dose. Então, depois eu vou falar um pouquinho da dose usada. Normalmente é menor do que em crianças típicas. Tá? Muitas vezes, as crianças que tomavam doses divididas, a dosagem vespertina tinha que ser descontinuada. E aí, pegando um gancho um pouco com a coisa de sono, embora os estudos do metilfenidato não tenham avaliado diretamente com escalas a questão do sono, tá? É um efeito colateral descrito comumente, né? O atrapalhar o sono, né? Crianças que vão dormir muito tarde ou crianças que realmente às vezes passam a noite sem dormir ali quando a gente começa os estimulantes. Fora os efeitos adversos que são os comumente observados, né, que a gente já vai ver mesmo em outros pacientes ali, os pré-escolares eles manifestaram muitos movimentos bucolinguais, então ali numa linha um tique mesmo, e os jovens de idade escolar eles tinham muitas explosões em irritabilidade. Então, na prática clínica é o que a gente vê. Um dos principais motivos da descontinuação dos estimulantes em autistas
é a irritabilidade e explosões emocionais, tá? Que as famílias relatam de forma importante. E a gente teve, então, né, de suspensão antecipada aí, por causa da irritabilidade, quase 20%, né, das taxas dos estudos que descreveram isso daí melhor. A atomoxetina, a gente tem aí 9 estudos. Então, assim, para quem trabalha, acho que com autismo, né, imaginando essa frequência aí que a gente tem de comorbidade com TDAH, a chegada da atomoxetina foi uma coisa assim muito esperada. Acho que, no geral, foi esperada, mas para o autismo, por essa dificuldade de se usar os estimulantes, né, era algo que a gente esperava muito. Tá? E o que os estudos mostraram? Que, de fato, ela melhora assim, a hiperatividade e a desatenção. O tamanho de efeito foi até parecido ali com o tamanho de efeito, né, que a gente encontra no metilfenidato. Né? Então, para os TDAH sem autismo, né, o tamanho dos estimulantes sempre um pouquinho maior. Aqui, o que eu acredito, a limitação pela dose do metilfenidato acaba impactando um pouquinho. A gente não costuma chegar numa dose que é a dose que os típicos respondem um pouco melhor. Sempre os asterísticos foram que encontraram ali, né? Então, por exemplo, para a irritabilidade não se viu melhor ali com o uso da atomoxetina, tá? Mas para os sintomas ali nucleares do TDAH, hiperatividade e desatenção, sim. E aí a questão dos efeitos adversos. Então, não teve nenhuma diferença ali entre placebo por abandono de tratamento por efeitos adversos. A tolerabilidade dela realmente é muito melhor e permite que a gente consiga ajustar a dose e chegar em doses terapêuticas. Então, os estudos com a atomoxetina pegaram essa faixa etária, de 5 a 17 anos. A taxa de resposta, embora o tamanho de efeito seja até parecido, a taxa de resposta você vê que é um pouquinho menor, né? Então, do outro chega a 60%, aqui fica até uns 50% de respondedores. Né? E a gente teve suspensão por falta de eficácia. Então, as suspensões que ocorreram com frequência no metilfenidato foram por efeitos adversos, por não tolerar a medicação. Aqui a gente teve algumas suspensões por falta de eficácia. Então, a gente vê que, sim, o metilfenidato ele é um pouquinho melhor, mas ele é pouco tolerado, menos tolerado. Tá? Teve, então, suspensões por falta de resposta. Né? Em termos de suspensão por efeitos adversos, e o principal relatado foi ali a irritabilidade, mas a taxa foi menor que o placebo. Então, é o que eu falei, não teve diferença entre a atomoxetina e o placebo em termos de dropout, de abandono de tratamento, por causa de efeitos adversos. Tá? Teve um estudo, né, com a clonidina, é um estudo antigo, ali, né, de 1992, então tem um estudo com a clonidina, que mostrou melhora de irritabilidade e de hiperatividade também. E tem 2 estudos com a guanfacina, né, que a gente não tem disponível aqui, mas alguns pacientes eles importam a medicação, que mostrou uma melhora na hiperatividade, também nas estereotipias, mas também com bastante efeitos adversos ali. Inclusive, um dos estudos ali, que é o do Scarrel, mostrou um tamanho de efeito assim muito alto, era 1,4 da hiperatividade, melhora da hiperatividade com a guanfacina, mas um estudo único, então difícil a gente generalizar, tá? Esse achado. Então, essa é uma comparação ali, metilfenidato e atomoxetina. Né? A gente vê que a gente não tem tanta diferença ali em termos de tamanho de efeito, né, para tratar, mas o que a gente tem, sim, muita diferença é na questão dos efeitos adversos, que é o rosinha aqui do lado. Então, a gente vê uma diferença grande ali mesmo no abandono por efeitos adversos do estimulante versus a atomoxetina, que são os 2 que a gente tem mais estudos. Então, como é que são as doses utilizadas? Tá? O de pré-escolares do metilfenidato foi para o máximo de 20, e com crianças mais velhas, a dose fica em torno aí de 0,5, 0,6 por quilograma, que é menor do que a gente utiliza, muitas vezes, os estimulantes ali para o TDAH, que vão chegar, pode chegar até mais do que isso, mas fica numa dose média ali, talvez de 1 miligrama por quilo. Né? A atomoxetina, né, surpreendentemente, como bem tolerada, né, eles usam uma dose até maior do que a dose indicada na bula. A dose indicada na bula vai até o máximo de 1,4 por quilos. Tá? Mas os estudos chegaram até 1,8. Eu nunca cheguei na prática clínica até 1,8 ali, mas até 1,4 sim, e relativamente tranquilo. A de guanfacina foi 4 e a clonidina foi 0,15 a 0,20 ali, miligramas por dia. Eu trouxe esse outro, então, para a gente conversar um pouquinho, tá? Mas era para falar sobre... Porque essa revisão ela acabou pegando todos os estudos, mais estudos que avaliavam a hiperatividade, mesmo que não fosse o desfecho primário. Né? Então, para falar, porque na prática clínica, eu acho assim, com a chegada da atomoxetina facilitou, porque antes a gente tinha muitas crianças que não respondiam, né, não toleravam os estimulantes, era principalmente isso, não toleravam o estimulante,
E a gente não tinha muito caminho. A gente ia para a clonidina, que a gente sabe que o tamanho de efeito é um pouquinho pior, né? Então a gente acabava ficando sem muitas opções. E aí, com a chegada da tomoxetina, já facilitou. Mas, antes disso, eventualmente, aí, né, sempre off-label, em discussão com a família, a risperidona e o aripiprazol, nesses estudos em que o principal desfecho era irritabilidade, também mostrou como desfecho secundário uma melhora da hiperatividade. Tá? Mas aí tem toda uma discussão que é: melhorei a hiperatividade em si, ou eu melhorei ali uma irritabilidade que colaborava com isso, então o que eu estou melhorando? Por isso ela não é normalmente indicada para isso, embora eu receba muitas vezes crianças que já vêm tratando ali no consultório que começaram como primeira opção os antipsicóticos. Né? Então, o que eu acho que é importante a gente falar? A primeira opção no tratamento do TDAH para crianças autistas continua sendo o guideline do TDAH, não é antipsicótico. Tá? A primeira opção de tratamento é o guideline do TDAH. A gente não tem uma hierarquia específica ali desenvolvida para autistas. Como não tolera, melhor começar com a tomoxetina, não tem. Né? Então, eu tendo a seguir o guideline do TDAH, o guideline usual, que vai colocar ali os estimulantes de longa duração como primeira opção de tratamento, até porque a resposta é mais rápida. Né? Então, você já consegue ver tolerabilidade e resposta muito rápido, e se realmente não der certo, aí a gente vai para uma outra opção, ali, como é o caso da tomoxetina.